aquele amor impossível continua aparecendo na sua vida, como uma ferida que se recusa a fechar. Você tenta esquecer, seguir em frente, mas algo sempre te puxa de volta para aquela mesma dor conhecida. O universo não está sendo cruel, está sendo preciso. Quando aquela pessoa reaparece, aquela com quem você não pode estar, não é coincidência. É um espelho psicológico perfeito do que Carl Jung chamaria de sua parte não integrada. Este é o mistério que ninguém te explica. Aquilo que mais queremos e não podemos ter, contém exatamente as partes de nós mesmos que nos recusamos a enfrentar. Você continua encontrando o mesmo tipo de pessoa, o mesmo padrão de impossibilidade porque é o seu lado inconsciente pedindo para ser visto. É a repetição que busca, desta vez, encontrar uma solução. É a projeção do seu lado interno masculino ou feminino exigindo ser aceito. E aqui está a verdade que incomoda. Enquanto você culpar o destino, a sorte do momento ou as circunstâncias, continuará preso neste ciclo sem fim. O que você percebe como coincidência cruel é, na verdade, uma exatidão incrível da sua mente tentando se curar através do único meio que conhece, a repetição, até que você finalmente entenda a mensagem. Existe algo preciso de um jeito que perturba na maneira como aquele amor impossível continua reaparecendo em sua vida. Não como algo que acontece por acaso, mas como um relógio perfeito de emoções. A mesma pessoa, o mesmo tipo de relação, o mesmo padrão de impossibilidade, sempre na hora certa em que você pensou ter seguido em frente. Esta repetição não acontece por acaso, é como um programa que se executa. É sua mente seguindo um padrão profundo, buscando uma solução que ainda não foi encontrada. O que sentimos como destino cruel é, na verdade, o oposto, uma precisão psicológica impressionante. Jung chamou isso de sincronicidade, eventos que parecem não ter ligação, mas que têm um significado profundo. Mas há algo mais específico acontecendo quando um amor impossível volta. Estamos diante do que ele chamou de complexo autônomo. Este complexo funciona como uma parte da nossa personalidade dentro de nós, controlando nossos padrões emocionais sem que a gente se dê conta. O padrão se repete porque tem uma mensagem que ainda não foi entendida. Pense nisso como uma carta importante que continua sendo enviada de volta até que alguém finalmente a abra e leia o que está escrito. Quem manda a carta não é o universo sendo cruel, é sua própria mente tentando comunicar algo fundamental sobre você. Este ciclo geralmente tem coisas da infância. Aquela sensação conhecida de querer muito alguém que não pode ter, não começou com sua última relação. Pode ter raízes na primeira vez que você desejou atenção que não estava disponível, ou quando aprendeu que amar significa ansiedade, espera e decepção. O mistério é que, enquanto ficamos focados na pessoa lá fora, aquela que não podemos ter, perdemos a mensagem real. Não é sobre eles. É sobre a parte de nós mesmos que colocamos neles, a parte que reconhecemos sem perceber como sendo nossa, mas que não aceitamos totalmente em nossa consciência. Este é o primeiro passo importante para se libertar. Entender que o padrão de amores impossíveis não é uma conspiração contra sua felicidade. É um jeito que sua mente tem de se corrigir, uma tentativa do seu lado inconsciente de mostrar algo que precisa ser visto, trabalhado e aceito. O que parece caos emocional esconde uma ordem completamente lógica, se você souber ler a linguagem do seu próprio inconsciente. Quando Jung falava sobre as projeções psicológicas, ele não estava descrevendo algo casual, mas um mecanismo essencial da mente humana. O que sentimos como uma atração forte demais por aquela pessoa impossível é, na verdade, o reconhecimento sem perceber de partes de nós mesmos que não vimos. A força do sentimento corresponde exatamente à força com que negamos essas partes. A ideia de Jung sobre a sombra é muito importante aqui. A sombra contém tudo o que rejeitamos, escondemos ou nos recusamos a ver em nós mesmos. O mistério é que quanto mais tentamos negar esses lados, mais forte se torna sua influência em nossas escolhas, sem que percebamos, especialmente nos relacionamentos de amor. Esta é uma verdade incômoda. Seu amor impossível não é apenas alguém que você não pode ter. É um espelho que mostra exatamente as partes de si mesmo que você não consegue enfrentar. A impossibilidade do relacionamento não é o problema real,
É o que aparece do lado de fora de uma impossibilidade interna de aceitar lados diferentes da sua própria personalidade. Pense nas características que mais te atraem nessa pessoa. Agora pense, o que seria preciso para você desenvolver essas mesmas qualidades em si mesmo? Esta é a verdadeira razão pela qual aquela pessoa específica tem tanto poder sobre você. Elas representam o que você deseja, mas não se permite ser. As ideias de Jung sobre anima para homens e ânimos para mulheres tornam essa compreensão ainda mais profunda. Jung notou que projetamos nossa parte interna no objeto do nosso desejo. Um homem projeta sua ânima, seu lado feminino interno, em uma mulher que parece ter isso perfeitamente. Uma mulher projeta seu ânimos, seu lado masculino interno, no homem que parece mostrar isso. Mas aqui está o ponto crucial. Quando essa projeção acontece em uma situação de impossibilidade, significa que há uma forte resistência interna a aceitar esses lados. A impossibilidade de fora espelha perfeitamente uma impossibilidade de dentro, a incapacidade de aceitar e trazer para si essas partes de si mesmo. A intensidade da dor emocional é proporcional ao potencial de crescimento. Quanto mais dolorosa a situação, maior a chance de transformação que está sendo oferecida. O sofrimento não é um acidente, é um aviso preciso que aponta para o trabalho interno que precisa ser feito. Os padrões de amor que causam dor seguem uma lógica interna perfeita que, uma vez entendida, mostra um caminho para a nossa cura. Há um método nesta aparente confusão emocional, uma estrutura exata que, quando compreendida, transforma o que parece um ciclo sem fim de sofrimento em um caminho escolhido de crescimento. Primeiro, é preciso entender que a repetição que acontece sem querer não é por acaso. É uma tentativa da mente de criar situações parecidas de novo e de novo na esperança de, desta vez, encontrar uma solução diferente. É como voltar ao lugar de um trauma que não foi curado, buscando sem perceber mudar o que aconteceu. Este acontecimento se parece com o que os especialistas em mente chamam de compulsão à repetição, um impulso sem perceber para encenar de novo situações dolorosas do passado. Mas há uma diferença importante. Essa repetição não é apenas uma cópia vazia do trauma. É uma tentativa inteligente da mente de dar novas chances para aceitar e curar. Observe com atenção. Existem pequenas diferenças em cada vez que o padrão se repete. Cada nova versão do amor impossível traz mudanças pequenas, como se seu lado inconsciente estivesse tentando jeitos diferentes de lidar com o mesmo problema principal. Essas diferenças sutis são pistas valiosas sobre o que precisa mudar. A matemática emocional funciona assim. A intensidade da atração por alguém que não está disponível é diretamente ligada à força com que você rejeita essas mesmas qualidades em si mesmo. A impossibilidade da relação é um reflexo exato da sua própria resistência a aceitar essas partes. Para quebrar este ciclo, é preciso identificar as partes específicas do padrão. Pergunte a si mesmo: qual é o momento exato em que a relação se torna impossível? Que emoções aparecem neste ponto crucial? Que crenças sobre si mesmo e sobre relacionamentos são ativadas? A chave para a transformação está na resposta honesta a esta pergunta. O que você realmente busca neste amor impossível? Não a ideia consciente, mas a necessidade inconsciente por baixo. Frequentemente descobrimos que não estamos realmente buscando uma relação com aquela pessoa específica, mas uma reconciliação com partes perdidas de nós mesmos. Este entendimento revela o verdadeiro propósito do padrão que se repete. Ele continua até cumprirmos a tarefa psicológica que está sendo pedida. Quando finalmente aceitamos as partes de nós mesmos que colocamos no outro, a vontade forte por aquela pessoa ou padrão naturalmente desaparece. O padrão contém sua própria solução, como um quebra-cabeça que, quando montado certo, forma uma imagem de algo completo. A repetição não é um círculo fechado, mas uma espiral que, vista do jeito certo, está sempre se movendo em direção a ficar inteiro. A projeção psicológica é talvez o mais elegante dos mecanismos de defesa. Aquilo que não podemos aguentar em nós mesmos, colocamos nos outros. No caso de amores impossíveis, projetamos não apenas nossas partes que não queremos, mas também nosso potencial que não realizamos, nossas possibilidades mais brilhantes que, de forma estranha, podem ser tão assustadoras quanto nossas sombras. O fascínio que sentimos por alguém indisponível
frequentemente revela não apenas o que tememos em nós mesmos, mas também o que tememos nos tornar. A atração não é apenas por qualidades que negamos, mas por possibilidades que sentimos e que ainda não tivemos coragem de mostrar. Quando sentimos aquela dor forte de querer alguém que não podemos ter, estamos vivendo a tensão entre quem somos agora e quem poderíamos ser. A pessoa que desejamos se torna um portal para nossa evolução possível, e a impossibilidade da relação reflete nossa resistência sem perceber a essa evolução. A natureza estranha da projeção é esta. O mesmo mecanismo que cria o sofrimento contém o caminho para superá-lo. As qualidades que projetamos no outro não são realmente deles, são suas, esperando ser reconhecidas e aceitas. Quando você deseja muito algo fora de si, é porque já existe dentro de você, pedindo para ser visto. A frase conhecida de Jung, aquilo que negas te domina, aquilo que aceitas te transforma, aponta exatamente para essa dinâmica. Enquanto continuarmos colocando nos outros aquilo que não aceitamos em nós mesmos, continuaremos presos ao ciclo de amores impossíveis. O processo de tirar as projeções não é fácil nem confortável. Exige coragem para reconhecer que aquela pessoa especial não é a fonte da sua felicidade ou de te completar, mas um espelho mostrando o que você precisa desenvolver em si mesmo. Exige humildade para admitir que a intensidade dos seus sentimentos não prova um destino romântico, mas indica a profundidade do seu trabalho interno. À medida que começamos a retirar essas projeções, surge uma sensação que no início confunde. A pessoa que desejamos começa a perder seu brilho mágico. Isso não significa que estamos perdendo a capacidade de amar, mas que estamos aprendendo a amar de um jeito mais verdadeiro, sem o peso das expectativas impossíveis que colocamos no outro. O processo de aceitação transforma não apenas nossa vida amorosa, mas nossa relação com nós mesmos. Quando recuperamos as qualidades que projetamos, sentimos uma sensação crescente de nos sentirmos completos e independentes. O amor deixa de ser uma busca desesperada por algo de fora e se torna uma expressão da nossa plenitude interna. Os padrões de amor dolorosos seguem uma lógica interna perfeita, que, uma vez entendida, revela um mapa para nossa cura. Há um método nesta aparente confusão emocional, uma estrutura exata que, quando compreendida, transforma o que parece um ciclo sem fim de sofrimento em um caminho decidido de crescimento. Comece com o exercício do espelho emocional. Identifique as 3 qualidades que mais te atraem naquela pessoa impossível. Agora, escreva como cada uma dessas qualidades existe ou poderia existir em você mesmo. Seja muito honesto sobre sua resistência a mostrar essas qualidades. O que te impede? Que medos surgem quando você imagina ter essas qualidades? A prática de conversar consigo mesmo é outra ferramenta forte. Comece uma conversa escrita entre seu eu consciente e a parte de você que está presa nesse amor impossível. Não se censure. Deixe essa parte expressar completamente seus desejos, medos e motivos. Pergunte a ela: o que você realmente busca nesta relação? O que aconteceria se conseguisse o que deseja? O trabalho com sonhos oferece outro caminho para a transformação. Seus sonhos frequentemente mostram lados do padrão que sua mente consciente não percebe. Preste atenção especial a sonhos que se repetem ou aqueles envolvendo a pessoa que você deseja. Que símbolos aparecem? Como você se sente no sonho? Os sonhos muitas vezes mostram como sua mente está agora e apontam direções para se sentir mais completo. A técnica da imaginação ativa, criada por Jung, pode ser muito útil. Visualize se encontrando não a pessoa real, mas a imagem interna que você projeta nela. Converse com esta imagem, perguntando o que ela representa em sua mente e o que ela precisa de você. As respostas podem te surpreender, revelando necessidades internas que você tem ignorado. Outra maneira prática é o desafio da impossibilidade. Pergunte a si mesmo honestamente o que aconteceria se a relação impossível de repente se tornasse possível. O medo ou desconforto que surge com esta pergunta frequentemente revela que a impossibilidade não é um obstáculo, mas uma proteção sem perceber contra algo que tememos. A prática de ser autossuficiente emocionalmente é fundamental neste processo. Crie rotinas diárias de cuidar de si mesmo e se conectar consigo mesmo.
Quando a vontade forte pelo outro aparecer, use essa energia para nutrir a relação consigo mesmo. Este não é um ato de desistência, mas de transformar a energia obsessiva em valorizar a si mesmo. Finalmente, pense na prática de ser grato de forma estranha. Agradeça a situação impossível e a dor que ela traz, reconhecendo-a como um professor duro, mas necessário. Esta não é uma aceitação passiva do sofrimento, mas um reconhecimento de seu propósito de crescimento em sua jornada de se tornar completo. A verdadeira libertação não vem de finalmente conseguir aquele amor impossível, nem de simplesmente esquecê-lo. Vem de aceitar completamente a lição que esse padrão repetitivo estava tentando ensinar. Quando a mensagem é finalmente recebida, o mensageiro pode ir embora. O processo de soltar não é desistir, mas realizar. Não estamos abrindo mão de algo valioso, mas reconhecendo que o valor real nunca esteve na pessoa lá fora, mas na mudança interna que ela ajudou a acontecer. Como o andaime que não é mais necessário depois que o prédio está pronto, o padrão do amor impossível desaparece quando cumpre seu objetivo de crescimento. Esta libertação raramente acontece como um único evento dramático. Mais frequentemente, ocorre como uma série de pequenas descobertas, momentos de clareza em que as camadas de projeção vão sendo tiradas gradualmente. Um dia, você percebe que aquela pessoa que antes parecia conter todo o seu destino, agora aparece simplesmente como uma pessoa, nem mais nem menos. A aceitação completa traz uma sensação clara de espaço interno. Onde antes havia uma obsessão que consumia toda a sua energia, agora existe capacidade para novas possibilidades. Este espaço não é um vazio para ser preenchido rapidamente, mas um campo fértil de potencial criativo. É aqui que muitos cometem um erro crucial. Ao sentir este novo espaço interno, há uma tendência a buscar imediatamente uma nova relação para preenchê-lo. Resista a este impulso. Permita-se ficar neste espaço aberto, acostumar-se com a sensação de ser completo em si mesmo. É a partir dessa completude que relações verdadeiramente saudáveis podem, eventualmente, florescer. A transformação do padrão também se mostra em uma mudança na qualidade da sua atração. Você começa a se sentir naturalmente atraído por pessoas diferentes, não apenas na aparência ou situação, mas fundamentalmente diferentes na energia que provocam em você. A atração deixa de ter aquela qualidade desesperada e dolorosa, tornando-se mais calma, mais alegre. O teste final da aceitação é quando você pode encontrar aquela pessoa, ou alguém parecido, sem ativar o antigo padrão. Você pode apreciar as qualidades que antes te atraíam de forma obsessiva, mas agora sem a necessidade forte de tê-las de fora, pois reconhece essas mesmas qualidades em si mesmo. O ciclo de amores impossíveis não era uma prisão para sempre, mas um curso feito para o seu crescimento psicológico. Quando a lição é aprendida, você se forma. A dor que parecia sem fim se mostra temporária, um catalisador necessário para uma transformação que, sem essa intensidade, talvez nunca tivesse acontecido. Agora que você conhece a verdadeira natureza dos amores impossíveis e seu propósito na sua evolução psicológica, a pergunta crucial é: que projeção você está pronto para reconhecer e integrar em sua própria vida? Se este conhecimento ressoou profundamente em você, escreva nos comentários: estou pronto para soltar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa reflexão, deixe seu gostei e inscreva-se para receber mais conteúdos como esse. Nos vemos no próximo vídeo.